De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e a partir deste programa, o Graça e Paz quer convidar você a uma viagem ao berço do cristianismo histórico. Eu quero convidar você a partir desse programa a uma minissérie muito objetiva pela Ásia Menor e as 7 igrejas do Apocalipse. Eu tive a oportunidade de, em 2019, ir até a Turquia, onde está compreendida toda a antiga Ásia Menor, e fazer algumas filmagens, conhecer de perto alguns lugares importantíssimos para o cristianismo. E a partir desse programa, eu quero convidar você a estar conosco nessa viagem. Vamos embarcar então para a Ásia Menor. Querido, a Ásia Menor, ela é o berço do cristianismo. Talvez você possa dizer, mas não é Israel que é o berço do cristianismo? Israel é o lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, é onde aconteceu a história do povo antigo. Israel é um lugar importantíssimo, central na história do povo de Deus, né? É o país, é o lugar onde Deus usou para fazer uma designação do seu povo, né? Israel é o nome que Deus deu a Jacó, né, depois que ele teve um encontro com o Senhor lá em Peniel. Mas o cristianismo, ele tem o seu nascimento, ele tem o seu desenvolvimento principalmente na Ásia Menor. Eu quero contar um pouquinho dessa história para você, né? Quando Jesus morreu em Jerusalém, né, e pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém até o Pentecostes, para que eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Isso aconteceu, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. Você pode seguir a história ali. Então os discípulos estavam em Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre eles, houve um grande poder, a igreja cresceu de maneira extraordinária. Entretanto, nós vamos ver que no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Estevão morre. E Saulo de Tarso empreende uma grande perseguição ao cristianismo. E então o cristianismo vai sendo disperso por toda a região de Samaria e principalmente para a Ásia Menor, né? E então é que começa a nossa história. Há uma cidade na Ásia Menor, naquela época, chamada Antioquia. Em Antioquia, os cristãos foram chamados assim pela primeira vez. Foi de Antioquia que partiram as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Então, na Ásia Menor, nós temos igrejas que são conhecidíssimas. As 7 igrejas do Apocalipse estão na Ásia Menor, né? Vemos o desenvolvimento das viagens missionárias. Paulo começa por Antioquia, Psídia, Derbe, Listra, Icônio. Nós temos a grande igreja de Éfeso, nós temos a igreja em Colossos, temos a igreja em Laodiceia, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, uma igreja importantíssima, né? Uma cidade importantíssima nessa história é a cidade de Troade. Lembra da cidade de Troade, onde Paulo teve a visão, né, do varão macedônio, porque quando na segunda viagem missionária Paulo estava, né, em Troade, rumando para Éfeso, Deus manda então que Paulo fosse para a Caia, ou para a Macedônia, ou para a Grécia, o mesmo lugar, né? Então é uma oportunidade muito grande de nós conhecermos, né? A figura da Ásia Menor é uma figura importantíssima, né? Nela as igrejas começaram a nascer, nela as igrejas começaram a se desenvolver, e através
da cidade de Éfeso, todo o cristianismo se espalhou para toda a Ásia Menor, e foi através da Ásia Menor que a Grécia, ou seja, o primeiro país do continente europeu, foi alcançado. Então, nós queremos olhar um pouquinho para esses lugares importantes, para esses lugares tão interessantes, e eu quero convidar você para uma viagem aqui por esse lugar. Nós vamos começar a nossa viagem conhecendo normalmente o ponto de chegada, né, na Turquia, que é Istambul. Istambul, que foi chamada de Constantinopla na época do imperador Constantino, e também de Bizâncio na época do Império Bizantino. Né? Em Istambul estão lá construída a maior catedral da Ásia Menor ao cristianismo, né? do cristianismo, que é a Catedral de Santa Sofia, ou conhecida como Hagia Sophia. Né? A Hagia Sophia foi uma igreja que no período bizantino, construída por Constantino o Grande, né? ela estava lá, tinha os seus cultos, era a sede, né, do cristianismo na Ásia Menor, mas com a ascensão do Império Turco-Otomano, ela foi tomada, ela foi transformada em mesquita, e hoje ela possui também uma espécie de museu. Né? Ela não é nem mais mesquita e nem mais igreja, mas as únicas imagens de Jesus talhadas a ouro estão lá na Hagia Sophia. Vamos ver um pouquinho das imagens de Istambul, uma cidade maravilhosa, a cidade que mais possui mesquitas em todos os lugares do mundo. É a cidade com mais quantidade de mesquitas, né? Ou seja, o templo religioso do islamismo. E cada uma mais linda do que a outra. Vamos conhecer um pouquinho de Istambul. Graça e paz. Nós estamos aqui no meio do hipódromo de Constantinopla, né? A cidade de Istambul, que antigamente foi Constantinopla, foi Bizâncio e hoje é Istambul. Constantinopla na época do imperador Constantino, que fez dessa cidade aqui a capital do Império Romano na Ásia Menor. Né? E ao fundo você pode ver o obelisco de Constantino e o obelisco egípcio, que foi trago de maneira inteiriça do Egito para cá. E aqui onde nós estamos é exatamente o meio. De um lado e de outro era a pista das corridas, das famosas corridas de bigas que haviam no mundo antigo. E você vai ver que aqui era o meio, havia toda uma parte onde eram postos no meio do hipódromo, e em torno do hipódromo, essa parte toda aqui, ele ia até lá embaixo. Então a gente
está no meio de onde era o maior hipódromo do mundo antigo. As corridas de cavalo, naquela época, davam quase 15 quilômetros. Então, é um ponto histórico onde muitos grandes homens estiveram. O imperador Teodósio esteve aqui, o imperador Constantino construiu todo esse monumento aqui. E é um momento muito importante da história, né? Vamos estar com vocês aqui. Graças a paz. Alone, my hope has found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Realmente, Istambul é uma bela cidade, vale a pena conhecer Istambul. Um outro lugar muito conhecido, talvez entre os brasileiros um dos lugares mais conhecidos na Turquia, é a Capadócia. A Capadócia, muito relacionada a São Jorge Guerreiro, né? Ela foi um lugar muito importante do cristianismo. Na época do Império Romano, era um refúgio de cristãos, né? Com sua exuberância nas construções feitas na rocha, a Capadócia foi considerada uma das remanescências e resistências do cristianismo durante a perseguição. Nós vamos perceber que a Capadócia foi um lugar onde havia muito estudo, muito conhecimento. Embora a Capadócia não seja diretamente citada nas Sagradas Escrituras, o período bizantino foi marcado. Mosteiros com mais de 1000 anos, né, possuem suas ruínas e as suas salas ainda muito bem preservadas. Para as pessoas que gostam muito de São Jorge Guerreiro, quando você chega na Capadócia, você tem uma pequena decepção, porque a figura desse homem, desse soldado, né, desse legionário romano, ela não é muito explorada, né? Ela não é tão importante na Capadócia, né? Nós vamos ver outros nomes como Teodósio, como outros bispos que exerceram seu episcopado, né, sobre os concílios que aconteceram na Capadócia, nomes como Teodoro, que são muito mais influentes dentro do cristianismo real, né, não no cristianismo conceitual, né, nem memorial, que nós, infelizmente, temos muito hoje. Mas é um lugar muito bonito e a Capadócia é conhecida pelos seus belos passeios de balão também, né? Nós temos algumas imagens da Capadócia e queremos compartilhar com você. In
these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You raise us up, God, to life. You take our failures, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to. Come on, we sing your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. You sing, I can see. Yes, I love you, see, Lord. Yourself down. Come on. Raising up the broken to life. Raising us up. Raising us to life. All the broken and dead pieces, God. You bring it to life tonight, Lord. Oh, have your way, oh God. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Você não aprendeu a falar inglês. Deixou que a falta de tempo e dinheiro virassem obstáculos para não ir além. Mas agora você vai conseguir. Com a Wizard. A metodologia Wizard vai além da sala de aula. Te acompanha 24 horas por dia e te faz se sentir seguro. Got any tissue interview in your yard? Acredite na escola comprometida com você e seu aprendizado. Wizard, você é bilíngue. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E hoje estamos dando um passeio pela Turquia, pela Ásia Menor, lugar tão importante na Bíblia. Uma das coisas que eu senti na Ásia Menor, de maneira triste, ao andar por todos esses lugares onde a palavra de Deus foi pregada, onde o cristianismo nasceu como cristianismo mesmo, né? Onde os cristãos foram chamados pela primeira vez assim. Você sabe que a palavra cristão significa pequeno Cristo? Ou seja, eles eram chamados assim porque os moradores da Ásia Menor, ao ouvir a pregação, achavam
que os cristãos se pareciam com o Cristo que se pregava, né? Talvez hoje seja uma grande dificuldade para muitos cristãos serem chamados assim, mas é um grande desafio que nós temos. A tristeza que eu senti na Ásia Menor foi porque o berço do cristianismo não é mais uma referência de cristianismo, né? O cristianismo praticamente morreu. O que há na Ásia Menor, e você vai ver muito ao longo dessa série, são ruínas. Nós precisamos orar para que o nosso cristianismo, para que a nossa fé não se transforme em ruínas. Não vi nenhuma igreja em toda a Turquia. A única igreja que eu citei no primeiro bloco, né, que é a Hagia Sophia, é um museu. Não existem cultos lá. O cristianismo lá ele é muito tolhido, de certa forma perseguido, né, e muito tímido ainda na Turquia, né? O cristianismo tem uma representatividade muito baixa nesse país, que é fortemente islamizado, né? Então, nós temos procurado conhecer algumas coisas aqui, falar um pouquinho sobre o cristianismo. Um lugar que eu fiquei encantado na Turquia, que me chamou muita atenção, foi Hierápolis. Hierápolis é um lugar muito bonito, onde está o Parque de Pamukkale, onde tem também belos passeios de balão e é conhecido pelas famosas montanhas de calcário e todas aquelas formações rochosas de calcário e com as piscinas naturais de Pamukkale, muito bonito. Mas acima desse lugar estava a antiga cidade de Hierápolis. Hierápolis ela também não é citada na Bíblia, mas na época de Jesus, aproximadamente 200 mil habitantes estavam naquela cidade, né? E então o que acontece? É nessa cidade que era conhecida em toda a Ásia Menor por uma característica peculiar dela, as suas águas termais. Em Hierápolis, no monte, era uma acrópole, era uma cidade alta, né? Descia as águas quentes, águas termais que escorriam para a cidade de Laodiceia. E aí você se lembra da parábola que nosso Senhor Jesus Cristo usa, né, na carta a Laodiceia, lá em Apocalipse, quando ele fala: porque és morna, nem és quente, nem és fria, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Né? É interessante essa explicação, você vai ver eu falando um pouquinho sobre isso lá em Hierápolis. Essas águas quentes se encontravam com as águas geladas que desciam das montanhas de Colossos, né? E quando elas se encontravam, elas geravam uma água com um sabor sulfuroso, com um pouco de enxofre, e a água gelada, quando encontrava com a água quente, ficava morna, né? Imprópria para consumo, e muitos viajantes desavisados, quando tomavam aquela água, passavam mal, tinham vários problemas de saúde. E Jesus fala que os crentes de Laodiceia eram como aquela água, mornos, nem frios, o que é bom, e nem quente, o que também é bom, né? Mas Hierápolis é um lugar muito lindo, onde há uma grande necrópolis, ou seja, um grande cemitério, né, que eles chamavam de Cidade dos Mortos, né? É nessa cidade que foi construído o grande portal dedicado ao imperador Domiciano, o maior perseguidor do cristianismo na história do Império Romano, né? E eu quero convidar você, então, para conhecer um pouquinho de Hierápolis. Vamos até lá? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass, whatever. Estamos aqui na colina de Hierápolis,
lugar citado pelo Senhor Jesus na Bíblia. Hierápolis fica entre uma região que nós temos lá no meio, Laodiceia, e depois a cidade de Colosso, a quem Paulo escreveu uma carta também. Aqui você pode ver as águas termais que descem. É exatamente sobre essas águas quentes que nós podemos tocar aqui, ó. Podemos ver fumaça saindo aqui, água bem quentinha. É essa água quente a que Jesus se refere, que nós devemos ser ou quentes ou frios, né? Não existe uma ideia de o quente ser bom e o frio ser ruim, não. O quente é bom, o frio é ruim, porque essa água quente aqui de Hierápolis, ela era utilizada para tratamentos medicinais. Era uma água terapêutica, uma água termal. Também trazia relaxamento, trazia prazer, né? Água morna não serve para nada, né? Essa água quente a que Jesus se refere, algo que era conhecido de todos os habitantes aqui da Ásia Menor. Deus abençoe a sua vida e que você possa ser quente com essas águas de Hierápolis. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass, whatever lies before me, let me be singing when the evening. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso lá em Laodiceia, mas esse duto de água que leva água quente é uma das razões pela qual Jesus, ele, quando escreve o Apocalipse, ele usa como comparação. A ideia do quente, do morno, no Apocalipse, que estou a ponto de vomitar-se na sua boca, tem a ver com o fervor espiritual dos cristãos. Jesus adverte a igreja com veemência, usando uma linguagem forte, dizendo: estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Por quê? Porque ele diz que os crentes de Laodiceia tinham perdido o fervor, eles eram mornos. E ele diz o seguinte: as águas que vêm de Hierápolis são quentes. Elas têm funções termais e terapêuticas. Era essa água que descia. Mas essa água quente, ela encontrava com a água de Colosso, que descia de montanhas geladas. E essa água ficava morna, com gosto de enxofre. Por isso, ela ficava morna, ela era imprópria para consumo. Visitantes que não sabiam e bebiam daquela água passavam mal. Então essa água quente que desce de Hierápolis se encontrava com a água gelada de Colosso, ficava morna. E a mornidão, ela é repreendida pelo Senhor. Jesus usa essa mornidão para exemplificar o comportamento dos cristãos de Laodiceia. Nós temos um desafio muito grande de evitarmos na nossa vida espiritual essa mornidão. Ou é quente, que é bom, ou é frio, que é bom. Mas morno, não. Algumas pessoas acham que é quente de ser espiritual ou frio de ser espiritual. Não, porque não existe maneira superficial para ser bom ou ser ruim. As pessoas querem mensurar a espiritualidade com alguns indicativos externos. A verdadeira espiritualidade está dentro do nosso coração. Então tem gente que gosta de dizer que um é quente, o outro é frio. Não existe isso no Evangelho. Não existe sinceridade de alma, sinceridade de coração. É isso que existe. Existe utilidade. Existem pessoas que parecem ser frias, mas que são servos de Deus. São operosos e produtivos para o reino. Existem pessoas que parecem ser quentes e não são. São só barulho. Na verdade, a palavra de Deus nos chama para sermos diferentes. Fazermos diferença no mundo. Seja quente, como as águas de Hierápolis que saem daqui, ou seja frio, como as águas de Colosso. Não como as águas mornas de Laodiceia. A palavra de Deus chama a gente para pensar isso seriamente. Porque Jesus diz assim: eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você só bota para fora aquilo que estava dentro. Ele não está falando para não crente. Uma das coisas que nós precisamos nos lembrar em cada igreja do Apocalipse: Jesus não está falando para quem está fora da igreja. Jesus está falando para quem está dentro da igreja. Dentro da igreja nós podemos ter mornidão, todos os problemas que qualquer pessoa pode ter. Por isso a gente tem que pensar. Aqui saem as águas quentes. Aqui nós precisamos ser quentes, como as águas de Hierápolis. Amém? Worship your holy name, your holy name. I bless all my soul, my soul. Worship His holy
Nós estamos aqui na cidade de Herápolis, uma cidade muito importante na época da Bíblia, nos primeiros séculos, antes de Cristo, depois de Cristo. Esse portal é o portal de entrada da cidade de Herápolis, dedicado ao imperador Domiciano, que foi um dos maiores perseguidores da igreja, um dos mais implacáveis, um dos mais cruéis perseguidores da igreja entre o primeiro e o terceiro século. Você pode perceber que tudo que nós vimos aqui são ruínas. Eu penso que olhar para uma cidade como essa, que na época dos apóstolos chegava a ter 200 mil habitantes aqui, residindo em Herápolis, e hoje o que nós vemos são apenas ruínas. É possível que você venha até aqui e veja muita beleza, mas também por trás da beleza dessas ruínas há uma tragédia de uma cidade que foi destruída. Uma cidade que não permaneceu, uma cidade que não sobreviveu. E a única coisa que existe aqui são ruínas. Você imagina quantas histórias, quantas vidas, quantas coisas poderiam ser contadas aqui, mas foram destruídas. Eu penso que isso é uma metáfora importante para a nossa vida. Porque a maneira que nós vivemos a nossa vida determina se nós teremos histórias para contar ou se a nossa vida será assim, como Herápolis, apenas ruínas. Então, quem sabe nós precisamos pensar um pouco mais a nossa vida, pensar um pouco mais sobre o que nós temos feito e como nós temos vivido, para pensar se o que nós vamos deixar para o futuro será um legado. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass, whatever lies before me. Muito bem, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio, né? Na próxima semana nós voltaremos aqui falando sobre mais alguns lugares, sobre igrejas históricas lá na grande Ásia Menor, na Turquia. Eu espero você no próximo programa Graça e Paz. Fique conosco, nos acompanhe, siga a nossa igreja no nosso canal no YouTube, também pelo Facebook, e todos os vídeos que nós postamos aqui no Graça e Paz estão também lá no canal da Igreja Presbiteriana Central no YouTube. Que Deus abençoe você, querido, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. De coração, irmão, quero te declarar a paz.